Sabe como Deus conduz a liturgia do culto? É algo especial demais. E eu quero que você olhe esse texto que você conhece. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Aleluia. Versículo de número 33. Vamos começar antes dele, para que a gente tenha a visão completa desse texto. Capítulo 6, versículo 30. E vamos ficar depois no 33. Diz o texto assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Versículo 32. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Versículo 33. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é bastante tarde, mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém. Diga: Senhor, fala comigo hoje, mais uma vez. Amém. Tome o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto. Este milagre é a primeira ressurreição que Jesus fez. E é um dos poucos casos dentro dos evangelhos que os 4 evangelhos contam para nós: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 contam este milagre. E cada um deles tem uma visão, uma perspectiva do milagre. Então, conta um aspecto distinto do milagre. João, por exemplo, vai dizer que está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas os discípulos dizem: mas o que é isso para tanto? Então, cada um tem uma característica. E Marcos, o que nós lemos, ele tem uma característica muito única dentro da narrativa do mesmo assunto.
E é esse aspecto único que chamou a minha atenção. E eu quero repartir isso contigo hoje. Marcos capítulo 6, eu lhes disse que é o versículo 33. E coloque na tela esse versículo. E eu quero pensar contigo dentro desta visão que Marcos, ele identificou nesse milagre. O texto vai dizer assim que muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. O que aconteceu nesse texto? O local do milagre é o Mar da Galileia, é Tiberíades, o grande Mar da Galileia. Um lago muito grande, recebe água do Rio Jordão, recebe o desgelo lá das montanhas, 20 quilômetros por 12 quilômetros, mais ou menos. Mais ou menos, imagine você a Baía de Guanabara, aquela extensão entre Rio e Niterói, indo até aquela baixada lá de Magé, Ciruí. Então, pensa essa extensão. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O texto diz que em Betsaida, Pedro tinha a sua residência, era uma colônia de pesca, e antes disso, Jesus, ele havia enviado os 12 para pregar a palavra, e ele deu ordem para eles: não levem nada, e vocês não precisam levar 2 túnicas, e vocês saiam, preguem o reino, expulsem os demônios, curem os enfermos. E os 12 foram, cada um numa direção. E esse texto começa então no versículo 30, é o regresso deles. E eles voltam cheios de testemunhos, eles voltam com muitas histórias para contar. E aqui está no versículo de número 30, o início dessa história. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Eles voltam com muitos testemunhos. Deus havia manifestado o poder dele, curado, libertado, abençoado vidas. E eles voltam, e os 12, e cada um tem um relato, cada um tem uma narrativa para contar. Tem muitas histórias de Deus para ser contadas. E quando eles estão naquele entusiasmo todo, contando o que Deus havia feito, aí entra o versículo de número 31, e o Senhor diz assim: e ele lhes disse: ok, venham repousar um pouco. Ou seja, descansem um pouco. Tem muitas histórias para contar, e quando a gente chegar lá naquele local mais reservado, vocês vão contar, todo mundo vai contar as suas histórias e tudo o que acontecera. O problema é que quando Jesus diz isso, havia uma multidão que estava como que na expectativa, estavam como que observando o regresso deles, e aquela multidão olhando aqueles 12, falando com Jesus. Jesus faz assim, e ele diz assim: olha, vamos descansar um pouco no lugar deserto, no lugar à parte. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que vinham. Então foi um trabalho muito intenso, foi um intensivão, foi um mutirão de fé que aconteceu, foi uma grande cruzada evangelística que havia acontecido. Versículo 32, então foram de barco para um lugar deserto à parte. Tente pensar essa cena. Imagine você que aqui é onde eu estou, é o local que Jesus está com os seus 12 que ali estão. Acabaram de chegar, e eles têm muita história para contar, estão falando demais, contando as coisas todas. E Jesus diz assim para eles: vocês estão cansados, precisam descansar um pouco, vamos para um lugar à parte, um lugar deserto. E chegando lá, vocês vão descansar, vocês vão se alimentar, vocês vão contar os testemunhos, e Deus vai ser glorificado. Aí diz a Bíblia que eles entraram num barco, Jesus e os 12. E eles entram no barco, ali tinham pescadores,
discípulos que dominavam aquela prática marítima ali, botam no barco, e naquele tempo não tem motor, o barco é a remo, e eles começam logo a remar, e vai entrando mar adentro, e aquela multidão que está ali, aquela multidão, olha para o barco, e olha eles saindo, e remando cada vez. O texto diz que essa multidão, quando olha isso, acontece isso. Muitos, porém, os viram sair, reconhecendo-os. Sublinha essa expressão aqui. Correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Há uma multidão, e esse muitos, você vai tirar desses muitos aí, ou vai excluir desse conjunto de muitos, os mais débeis, que não podiam correr desse jeito. Então você tira aí aqueles que têm um certo grau de mobilidade, um grau de atrofia, aqueles que têm uma deficiência visual, ou tem alguma coisa que o impede de colocar em prática esta ação tão forte. Então você separa desse grupo aí os que estão um pouco melhores, fisicamente falando, condicionalmente falando. Eu quero pensar contigo sobre isso. E muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo, correram para lá. Marcos vai botar esse detalhe, a pé. Então ninguém ali tinha nenhum meio de transporte, nenhuma mula, nenhum cavalo, nenhum camelo, não tinha nada que eles pudessem usar como uma ferramenta para proporcionar aquele deslocamento, nada. É interessante isso. E muitos correram para lá a pé. Aí Marcos vai colocar uma outra colocação, de todas as cidades, então daqueles povoados, naquela periferia ali, então tem povoado para lá, tem povoado para cá, tem povoado mais na montanha, e todo mundo que viu aquela cena, de todas as cidades, correram com tamanha intensidade, com tamanha dedicação, que chegaram antes. Chegaram antes. O texto diz que quando o barco vai chegar naquele local que o Senhor havia determinado. Versículo 34, coloca isso agora. Ao desembarcar, grife essa expressão, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela. Quando o barco chegou, Jesus tem uma surpresa, porque o lugar escolhido era deserto. O lugar escolhido era deserto. Eu vou tentar fazer uma imaginação contigo aqui. Vamos tentar imaginar quem é aqui do Rio de Janeiro. Você que está comigo pela transmissão, vai para o Google Maps. Nós estamos aqui próximo do mar. Próximo do mar. Imagine você que esta cena, para não ficar muito longe, ela tenha acontecido aqui na ponte que liga o continente à Ilha do Fundão, à Ilha do Governador. Primeiro Ilha do Fundão, depois Ilha do Governador. Aqui em nossa frente. Aqui em nossa frente. Você conhece a Avenida Brasil, você tem a Ponte Velha e você cai ali na Ilha do Fundão, onde é a nossa Universidade Federal. A outra ponte vai nos conectar à Ilha do Governador, aonde tem o aeroporto. Está claro para todo mundo? Amém? Então vamos imaginar que essa cena tenha acontecido ali, na ponte que conecta a Ilha do Fundão, ali no lado onde tem hoje esse quartel, um quartel do Exército. É ali que Jesus está falando com os discípulos. Entrem no barco, vamos para um lugar à parte. E que esse lugar à parte, para nós colocarmos geograficamente, seja o Piscinão de Ramos, que fica à esquerda. Para quem está nos acompanhando, aí só no Google Maps você vai ver o Rio de Janeiro, Bom Sucesso, aeroporto, o continente, e o Piscinão de Ramos está à esquerda, numa visão aérea
de vertical, de cima para baixo. Então seria no Piscinão de Ramos. O texto está dizendo que quando o barco ele começa a pegar a direção do Piscinão de Ramos, e todos eles remando, o texto está dizendo que aquela multidão, quando viu a direção, ela pegou a Avenida Brasil e, numa corrida muito forte, passou por aquelas firmas que ali estão, o Sotrec, não sei mais o quê, e foi, e chegou lá na frente, entrou lá, aonde vai para o Piscinão de Ramos, e estão ali, e daqui a pouco, quando o barco aponta, aquela multidão que estava lá, na ponte que vai para a ilha, na Ponte Velha, ela agora já está lá no Piscinão de Ramos. E diz o texto que, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela. Eu olho esse texto e eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Qual é o nível do teu esforço que você está disposto a colocar em prática? Qual é o nível do teu esforço? O que você consegue mostrar para Deus? A intensidade daquilo que você está buscando. Por que faço essa pergunta hoje? Estamos vivendo hoje um tempo do cansaço. É espiritual. Parece que é um cansaço. Eu não sei que palavra eu uso para adjetivar esse cansaço. Está todo mundo cansado. A gente quer, mas não quer muito. Vai de uma consulta médica com um especialista, que você está doendo, você precisa, aí você liga para a secretária, ela diz assim, olha, eu tenho uma brecha, mas ele só pode atender 7 da manhã. Você fala assim, 7? Não tem 4 da tarde? Não tem 5 da tarde? Ou então você consegue uma bolsa de estudo numa escola que por um milagre alguém fala assim, olha, tem uma vaga, eu consigo uma bolsa, eu consigo um desconto, mas só no turno da manhã. Você fala, da manhã? Não tem uma vaga para que comece 1 da tarde, não? 1 da tarde não tem vaga. Ou então aquela firma que você entra e você é obrigado a entrar no pior turno daquela empresa. Você fala, puxa, mas esse horário? Qual é o grau do esforço que você está disposto a dizer, Deus, o meu desejo é tão grande, a minha vontade é tão grande, que eu vou pagar o preço que tem que ser pago. Os 12 foram de barco, numa boa, numa navegação gostosa, estão remando, talvez pegou uma corrente naquela direção, está fluindo para aquela direção, mas tem uma multidão que está correndo a pé, e ninguém desiste, ninguém para, e como se fosse pouco, chegaram antes de Jesus. Qualquer campanha que a gente propõe, qualquer coisa, a gente diz assim, pastor, mas, qualquer coisa que a gente, qual é o grau do esforço que a gente deseja? Jesus disse quando está sendo levado ao céu, na primeira vez, o anjo falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam, fiquem lá. Diz o texto que 500 pessoas, cerca de 500 ouviu essa palavra. Mas quando o Espírito vem, de 500, só tem 120. 380 desistiram. 380 desistiram. Qual é o grau do esforço? A gente está desistindo de tudo. A gente desiste de fazer uma decisão de fazer uma economia maior por um alvo maior.
A gente está colocando, está invertendo todas as ordens. O que levou essa multidão, é uma multidão, o que levou essa multidão a correr com tanta vontade de chegar antes? Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você não está desistindo antes do tempo? Será que você não está desistindo antes do tempo? Será que você não está jogando a toalha antes do tempo? E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, corre um pouco mais. Corre um pouco mais. Cansa um pouco mais. A gente parece que estamos vivendo o tempo do fast food espiritual. Não, eu quero que seja rápido. Que seja rápido. Há uma pizzaria que tinha uma propaganda: se você não receber em 30 minutos, você não paga. Eu não quero uma pizza em 30 minutos, eu quero a melhor pizza, e a melhor pizza pode ser que leve mais tempo. A gente está muito fast, muito rápido, e está trazendo isso para a vida espiritual. Ah, pastor, eu pensei que fosse rápido e não foi. Eu vim para a igreja e fiquei, e fiz a campanha, e aqui não vai uma crítica, mas vai uma observação para mim e para você pensar. O culto dos 7 dias, você vem 7 vezes, e eu fico pensando que vem 7 e não veio, e a gente diz assim, olha, se não aconteceu, você começa de novo. Então é 7 mais 7 mais 7, você começa de novo. Não, eu quero estar na dispensação de Deus, e dizer, Deus, eu vou correr o quanto tem que correr. Eu estou decidido. Então não vai ter obstáculo que vai me impedir. Quantas vezes Ana subiu para com o marido e foi humilhada por Penina? Quantas vezes? A Bíblia não diz, mas foi muitas vezes. Foram muitas vezes, mas ela continuou. O texto vai dizer aqui nesse texto que eles correram a pé. Então eu não tenho desculpa hoje. Você não tem, ninguém hoje tem desculpa, dizer, pastor, eu tentei uma vez não, eu vou continuar. Você lembra do profeta para o moço? Ele está orando, ele está clamando a Deus por uma chuva torrencial, e diz para o seu ajudante, veja lá, vai olhar, vai no horizonte, vai lá no mar e olhe, e ele vai e diz o quê? Não tem nada. E o que diz o profeta? Volte. E ele volta. O que diz a resposta? Não tem nada. Volte. Até que ele vai dizer, eu vejo uma nuvem pequena. Eu estou falando para alguém hoje aqui, pastor, eu cansei de orar por ele. Pastor, eu cansei. Pastor, eu não canse não. Continue correndo, porque quem corre vai ter a bênção. E eles correram de todas as partes. Correram de todas as partes. Sabe, que geração é essa que está desistindo de tudo? Por que a pessoa se suicida, comete suicídio? Porque desiste de lutar, desiste de enfrentar, desiste de tentar mais uma vez, desiste, não, eu vou. A Bíblia tem um personagem que você conhece, Jó. Coloca na tela esse versículo é assustador, capítulo 13 de Jó. Irmãos, Jó é o homem que provou a maior provação que o ser humano já provou, e no meio desse auge de provação, olha o que Jó, coloca Jó 13:15, olha o que Jó vai dizer. Isso é incrível, essa palavra de Jó. Essa palavra tem que nos estimular, porque ele está no olho do furacão, ele já perdeu tudo, ele perdeu a família, perdeu os filhos, ele perdeu tudo, ele está doente, ele está muito mal, mas no meio dessa calamidade, dessa dor tremenda, coloca na tela, olha o que Jó vai dizer, Jó 13:15, eis que ele me matará. É assustador isso, já não tem esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Ele perdeu os filhos, ele perdeu toda a riqueza, ele perdeu a saúde, ele perdeu a compreensão da própria esposa para com ele. E ele está sensado, sabe? Eu sei que eu vou morrer.
Eu sei que eu estou no final da linha. Eu sei que eu estou no final da linha. Eu sei que com esse corpo todo chagado, me coçando com cacos de telha, eu sei que é o ponto final. Eu sei que é. Mas é Jó, não Josué. Eu sei, mas mesmo assim eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito, e ninguém vai me convencer que eu estou em pecado, que eu blasfemei contra Deus. Ele me matará. É o que ele está concluindo, porque, ora, um cara que é o cara mais top do seu tempo, agora está nessa situação, ele vai me matar. Eu não tenho esperança. Ele está certo, porque os filhos todos estão mortos e sepultados. Todo o patrimônio dele incendiado, tudo acabou, tudo desmoronou. Ele está certo, eu não tenho esperança. Ele está perfeitamente certo. Mas ele vai dizer agora, isso que é surpreendente: mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Ou seja, mesmo assim, ninguém vai me convencer a dizer que eu blasfemei contra Deus. Erga a tua cabeça hoje. Erga a tua cabeça hoje. Pode ser que a resposta não seja dentro de um mês, dentro de 2 meses. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode se entregar. Por que a gente se entrega com tanta facilidade? E por que a Bíblia colocou certos personagens na Bíblia? Sabe por quê? Para falar comigo e contigo. Você lembra de um homem chamado Zaqueu? Pequenininho, baixinho, ele quer ver Jesus, mas não dá para ver Jesus, porque tem uma multidão, tem gente grande, e ninguém vai dizer para ele: ô seu Zaqueu, fica no meu lugar, ô seu Zaqueu, eu dou meu lugar para você. Ele é uma persona não benquista, ninguém vai dar o lugar para ele. Ele pode até apanhar no meio daquela multidão, mas ele quer ver Jesus. Ele quer ver Jesus. Você acha que o diabo não disse para ele: desiste, cara. Desiste, não dá para você. Desiste, o povo não gosta de você, a liderança que você cobra imposto não gosta de você. Desiste, esquece isso. Mas ele disse: não, eu quero ver Jesus. Não dá para enfrentar a multidão, não tem como, ninguém vai me ceder o lugar, ninguém. Seu Zaqueu, eu vou fazer, sobe aqui no meu ombro. Não, isso não vai acontecer. Mas ele traça um plano. Ele diz: eu vou correr nessa direção, eu vou subir na árvore, é uma figueira brava, eu vou me machucar, eu vou me expor, eu vou me tornar ridículo, mas eu quero isso. Você está aqui hoje, Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: não desista, prove para Deus o tamanho da tua vontade, prove o tamanho do teu desejo, prove. Convença Deus hoje que você está decidido a ter a tua vitória. Convença Deus isso. Convença. Deixe Deus dizer: Ele quer a vitória. Você lembra da mulher com a filha endemoniada? Você lembra disso? Por que aquilo está na Bíblia? Para falar para mim, para você hoje. Vai atrás, gritando: Jesus. Sabe quem manda ela embora? Os discípulos. E ela escuta isso: Senhor, manda essa maluca embora, manda essa perturbada embora, manda ela embora, Senhor. Olha aí, que barraqueira, maluca, gritando no meio da rua: manda ela embora. Jesus fica em silêncio, e o silêncio de Jesus faz eles viajar na maionese. Mas, doida, vai embora, talvez vai embora, vai embora. Mas ela aumentava cada vez mais. Aí Jesus Cristo para e joga uma pérola. Diz: não é certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não está na Bíblia isso. Isso é só uma imaginação humana, carnal. E Jesus fala isso, os filhos assim: bem feito. Podia ficar sem essa. Eu falei, vai embora. Mas quando ela escuta isso, ela desiste, ela volta para casa, ela revida com uma agressão, ela se prostra: Senhor, eu sei,
eu sei que é para os filhos. Eu sei que é para os filhos. Eu sei. Eu sei que o direito é dos filhos. Eu sei. Eu sei. Mas, Senhor, já que tu falou em cachorrinho, deixa eu te dar uma palavra. Os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus, meu. Ah, mulher, você venceu. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você, você pode vencer. Diga assim, é possível vencer. É possível chegar. É possível chegar. É possível chegar, sim. É possível. Pastor, mas como, pastor? Como eu vou chegar? A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33, me parece. Coloca 11. Diz o texto assim: da fraqueza tiraram forças. É possível. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Você quer mesmo essa vitória? Você quer mesmo essa vitória? É mesmo? Lembra daquela viúva? Julga a minha causa, 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 julga a minha causa. Você lembra dela? Coloca aí, por favor, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. 33, olha esse texto, irmãos, é para você gravar, memorizar e nunca mais esquecer. Você pode ler comigo, diga assim: os quais, por meio da fé, conquistaram, diga assim, reinos se conquistam por meio da fé. Por meio da fé conquistaram reinos. Por meio da fé conquistaram reinos. Troque esse reino por uma empresa. Troque esse reino por uma empresa, por uma vaga, por um trabalho. Por meio da fé conquistaram essa posição. Vou repetir. Por meio da fé conquistaram essa posição. Não está aqui nessa igreja, mas hoje está em outra igreja. Um rapaz que queria entrar para a Força Aérea. Sabe quando você está na carne e você diz para a pessoa assim: meu filho, não é só a Força Aérea que tem futuro. Deus tem outra coisa para você. Eu disse isso para ele. Sabe por quê? Ele era muito baixinho. Ele era muito baixinho. Eu falei: filho, tem estatura. Tem a régua lá, tem uma estatura para a carreira militar. Não podia falar que ele era baixinho. Eu falei assim, por eu... Cara, tem padrão, tem um padrão. Eu sei, pastor, mas eu quero. Eu falei: meu Deus, como é que eu digo para ele que ele é muito baixinho? Eu falei: cara, faz concurso, você é estudioso. Não, pastor, meu sonho é Força Aérea. Eu falei: ah, como o pastor sofre? Filho, tem outras coisas na vida, rapaz. Faz concurso. Não, pastor, Força Aérea. Sabe, você joga atrás, tá bom, filho, tá bom, Deus abençoe. Até um dia que eu estou aqui, e aquele menino entra por ali com o cabelo cortado, o príncipe Danilo. Eu olhei, e cortou o cabelo, requinho. Acabei de pregar, desci, ele já está na minha frente. Pastor, tudo bem, que saudade de você, cara, me dá um abraço. Fiz aquela farofa com ele. Então, pastor, eu vim lhe contar. Então, eu não faço a ideia do que ele vai me contar. Pastor, já incorporei, já estou na Força Aérea. Eu falei: meu Deus, mas como assim? Mudaram a regra. Mudaram. Eu falei: meu Deus, tu está onde? Estou no quartel da ilha. Eu falei: Força Aérea, meu Deus. Ele era muito baixinho. Correram antes. Eu faço uma pergunta para você hoje. Você tem certeza que você quer? Prove para Deus que você quer. Prove para Deus. Prove para Deus que você... Irmãos, Deus se curva a quem deseja mesmo. Porque Deus escolheu Gideão. Porque no tipo de Gideão, todo mundo faz coisas que todo mundo faz.
covas, cavernas, buracos, fortalezas, mas Gideão decide que o trigo dele ninguém vai pegar. E ele vai lá para o lagar. E lá no lagar, lugar de pisar uva, ele está sozinho malhando trigo. E sabe, irmãos, quem corre na frente, Deus vai conceder graça. Deus vai e dizer o quê? Varão o quê? Valoroso. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Você lembra dos amigos de Davi, dos fortes de Davi, dos valentes de Davi? Lembra de Samar? Um pequeno campo de lentilha. Um pequeno campo de lentilha. Ele se colocou no meio e disse: não, ninguém vai tomar esse campo. E ele lutou. E Deus deu vitória a ele. Deus deu vitória a ele. Posso falar hoje pela manhã, atendi alguém. Ah, pastor, eu vim falar, estou na sua mão. Falei, na minha mão não. Na minha mão não. Na mão de Deus, menos na minha mão. Não sou Deus. Chutou o pau da barraca, jogou para o alto, uma coisa que não devia jogar. Falei, meu amigo, luta um pouco mais. Corra um pouco mais. Ore um pouco mais. Tem famílias que vão passar anos orando pela libertação de um filho, de um esposo, de uma esposa. Não desista, não. É possível correr a pé, chegar antes e alcançar a misericórdia. Você pode, diga comigo assim, é possível correr a pé, chegar antes e alcançar a misericórdia. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia isso. Vamos voltar para Hebreus capítulo 11. Está aqui. Os quais conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões. É possível, diga assim, se está na Bíblia, é possível. Se está na Bíblia, é possível. É possível conquistar reinos, é possível praticar justiça, é possível obter promessas. E é possível fechar a boca dos leões. Versículo 34. Extinguiram a violência do fogo. Como assim? Eles tinham extintores? Como assim? Tinham mangueiras? Como assim? Extinguiram a violência do fogo. Escaparam de ser mortos à espada. Grife essa expressão. Da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Existe uma força dentro de você que você não imagina. Há uma força de Deus aí dentro. Eu queria que você dissesse, diga assim, existe uma força de Deus aqui dentro. Uma força de Deus aí dentro. Há uma força de Deus. Sabe, aquela multidão, ela olha Jesus entrar no barco, os 12 no barco, e elas não ficam com cara de tacho. E foi. E foram. Essa é a expressão daquele que desiste do carnal. E eles foram. Acabou. The end. Essa é a palavra dos fracos. Você não é fraco. Você não é fraco. Eu não sei quem começou a correr. Mas sabe, quando um começa a correr, motiva os outros. Quando viu o barco, eu acho que começou com um. Ih, peraí. A direção do piscinão de Ramos. Fui. O outro, fui. Daqui a pouco tem uma massa humana correndo naquela direção. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que você pode. Você pode. Determina isso no teu coração. Determina isso no meu coração. Se meu pai estivesse hoje aqui, eu ia parar agora e chamar ele, Antônio Soares. Está na glória, meu herói. Pedrão, interior da Bahia.
veio para ser servente de obra no Rio de Janeiro. Antônio Soares da Silva. Muito pesado. Mudou de emprego, foi trabalhar numa loja de móveis, entregava colchão e guarda-roupa nas costas. Mas antes disso, naquele tempo, fazia carta e botava dinheiro na carta para mandar para a mãe. A mãezinha dele, Alice. Todo mês ele recebia o salário. E ele era analfabeto, meu pai. E dizia para o colega: escreve uma carta, mamãe, ganhei mais um salário. E botava lá uma merrequinha dentro do envelope. Colava com a língua e botava no correio. E o dinheiro chegava lá na Bahia. Uma semana depois, sei lá. Meu pai andava com uma peixeira. Um domingo, Praça de Niterói, Aririboia. Ele está de folga. Um culto ao ar livre da Assembleia de Deus do Fonseca, Niterói. Alguém pregando, ele para de longe, escuta a pregação. O pastor faz um apelo. Ele chega perto. E ele aceita Jesus. E diz no trabalho: parei de beber. Não vou andar mais com a peixeira, porque agora eu sou crente. O colega falou assim: nunca mais tu me pede para escrever carta para você. Não gosto de crente. Aquele homem, analfabeto, chorou e disse assim: nunca mais ninguém vai mandar dizer isso para mim, porque eu vou estudar e vou aprender a ler. Sozinho. Entrou no primário naquela época, e aprendeu ali, aprendeu a escrever, fez o primário, fez o próximo ginasial, e entrou para a Marinha de Guerra, numa resignação, diz assim: não vou desistir. Tem gente aqui hoje que está entregando o casamento, entregando o marido, entregando o filho, em nome de Jesus. Esse texto está na Bíblia para dizer que é possível você correr a pé. Pastor, mas eu não tenho força. Tem sim, você tem, você consegue, porque da fraqueza você vai tirar forças. Da fraqueza, você sabia que quando a gente faz, Jesus falou assim, tem certos demônios que só saem com jejum e oração. Ele falou isso para aquele pai do lunático. Mas tem gente que não pode fazer jejum por problema de saúde. Não pode. Se tirar alguma coisa, passa mal, ou tem piripaque, ou tem que tomar remédio, ou não sei, ou tem algum problema no corpo que precisa de tempo em tempo comer alguma coisa. Faça jejum de alguma coisa que você gosta e você vai abrir mão. Por exemplo, faz jejum de televisão, faz jejum de Facebook, faz jejum de mídias sociais, faz jejum de, sei lá, de chocolate, eu não sei. Veja alguma, Deus, eu gosto muito disso, mas eu vou abrir mão disso por essa vitória. Eu vou abrir mão disso por essa vitória. E eu tenho certeza que Deus, que é teu Pai, vai ter compaixão de você. Ou você leu o texto aqui de Marcos, eu quero que você, vamos voltar para Marcos, para você ver, Marcos 6:34, olha que coisa linda. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e o quê? Compadeceu-se dela. Você está aqui hoje? Você crê que esse Deus não mudou? Você crê que tem misericórdia hoje? Você crê que tem milagres hoje? Você crê que Deus tem bondade hoje para fazer? Deus tem cura para ministrar hoje? Você crê nisso, sim ou não? Então prove para Deus o nível da tua entrega. O nível da tua entrega. Ficar sentado de braços cruzados, esperando cair do céu. Ficar sentado de braços cruzados, não, se Deus quiser vai fazer. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tu lembra de Jairo, uma autoridade? A filha está morrendo em casa, ele chuta tudo para o alto, ele chuta o posto que ele tem, ele chuta a imagem que ele tem, e ele vai atrás, porque ele diz, não, Senhor, eu quero um milagre lá em casa. Deus hoje tem milagre. Agora prove para Deus o tamanho da tua vontade dessa bênção. Prove para Deus.
Diga: Deus, eu estou determinado nisso. Eu vou entrar num propósito de oração. Eu vou entrar num propósito de contigo. Eu vou entrar num propósito. Prove para Deus hoje. Diga: Deus, eu estou decidida que esse ano é o ano da minha vitória. Você pode dizer amém? Eu estou decidida que esse é o ano do meu testemunho. Diga isso para Deus. Declare isso. Marche nesse sentido. Diga: Deus, Deus, Deus. Mas diga para Deus com ações. Diga para Deus com ações. Diga para Deus com uma determinação. Esse texto, irmãos, ele é incrível. Correram a pé uma distância enorme e chegaram antes. Quem fortaleceu eles? O Espírito Santo de Deus. Encontre na tua agenda um espaço para você interceder por uma coisa. Lembra a palavra de Ana? Por este menino orava eu. Ela orava quando era estéril. Ela orava quando Penina tem um filho por ano. Ela orava quando Penina é quase que uma fonte de criança. Todo ano uma criança. E ela está orando. Por esse menino orava eu. Eu quero hoje sacudir você, virar você de ponta cabeça para dizer para você: mostre para Deus o tamanho do teu interesse. Mostre para Deus. Não é para o pastor, não é para o colega do lado. Se determine hoje: Deus, eu estou buscando essa vitória. E eu não abro mão. Eu não abro mão dessa vitória. Eu não abro mão. Eu vou me dedicar. Eu vou focar nisso. Porque Deus vai ter compaixão. Ao desembarcar, Jesus é surpreendido. Jesus é surpreendido quando desembarca. E a surpresa dele é que aquela multidão que estava lá, ela correu a pé e chegou antes dele. E se isso acontecer hoje com alguém aqui, eu diria que Deus vai entregar a tua vitória. Eu queria que você acreditasse nisso hoje. Deus vai entregar a tua vitória. Deus vai entregar a tua vitória. Eu já vi testemunho nessa igreja de alguém que orou que queria trabalhar numa determinada empresa de informática. E dizia assim: Deus, eu quero trabalhar aí. Eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. E essa pessoa querida, ela entrou para aquela empresa. Eu quero trabalhar aqui. E ela passava por ali e dizia: Deus, eu quero uma vaga aí dentro. Eu quero trabalhar aí. Eu quero trabalhar aí. Sabe, por que a gente não acredita? O que fez aquela turma correr até aquele ponto era acreditar que Deus iria agir. Deus vai agir. Então eu quero que você agora pegue dentro de você aí, desenhe aí esse mapa aí na tua vida aí, das coisas que precisam acontecer. Coloca isso. E comece a orar por isso. Deus, eu não abro mão. E eu vou criar aqui uma pauta, um caderno de oração, uma agenda de oração. Repita a palavra de Ana: por esse menino orava eu. Mude, menino, por essa vitória, por essa causa, por essa casa, por esse imóvel, por este diploma. Eu não sei, coloca aí e diga: Deus, eu estou orando por isso. Eu estou orando por esse milagre. E Deus vai te responder. Creia nisso hoje. Creia nisso hoje. Diga assim: é possível. Diga: é possível correr muito a pé e chegar antes. É possível. Deus vai fazer isso contigo. Como é que faz para sacudir você e sair desse marasmo, dessa acomodação? Como faz? Como faz? Como faz para tirar você dessa acomodação? Como faz? Como faz para tirar você disso? Quem estava hoje aqui pela manhã, ouviu Maiara pregar. Eu já falei, Maiara, tu tem que fazer um livro, fazer um filme, não sei. Porque se tem alguém que eu conheço que vive uma vida punk de coisas absurdas, que parece até que não é verdade,
é aquela garotinha, aquela menina que pregou hoje aqui. Aquela menina. Há tempos atrás, ela fez o intercâmbio no Canadá. E oramos por ela, abençoamos, e ela foi para o Canadá. E quando chega lá, a firma que ela contratou faliu. E intercâmbio, sabe como é que funciona? Você paga aqui a empresa aqui. Você paga tudo antes de ir. E aquela firma se compromete a pagar o local que você vai se hospedar, a pagar a escola que você vai estudar. Tudo, tu sai com tudo pago. Aquela menina, aquele corpinho dela de formiguinha, ela desembarca no Canadá. E quando ela chega na escola, lá no Canadá, ela tem o endereço da escola, era o curso de inglês, Maiara, não, teu nome não está aqui. Não, está aqui o documento, paguei no Brasil, tudo pago. Não, mas então, você até pode ter pago, mas a escola não passou para cá, então você nem existe aqui, a escola não pagou você. Não pagou? Não pagou. Então agora vai para o local que ela vai se hospedar. E vai no local que se hospedar? Não foi pago nada. Nada foi pago. Só que tem que ela é uma menina pobre. Consegue ligar para o pastor liga para mim, pastor dela aqui. Eu falei, meu Deus, aciona um pastor lá no Canadá, que é um amigo, igreja que já tem pregado lá, pastor Wagner, disse, a minha filha está aí, sozinha, sem nada, acolhe essa menina, recebe ela, e ela fica sozinha no Canadá, sem dinheiro, sem escola e sem lugar para morar. Você acha que isso é fácil? Para uma menina sozinha, e o dia terminando, a noite vai chegar, e ela decide por uma vigília. Eu falei, meu Deus, como uma garota vivendo esse desmoronamento tem cabeça para ir para a vigília? E com neve, ela vai para uma vigília, sem ninguém, ela e Deus, e até a vigília acabar. E quando a vigília acaba, todo mundo vai levantando e ir embora, e ela lá, ela não tem para onde ir. Aí lá tem uma irmã e olha para ela, menina, tu não vai embora não? Ela, para onde? Não tem lugar para ir, não tem não. E ela conta a história, e a pessoa fala, vai para minha casa, custo zero, eu te hospedo, vai ficar na minha casa. Aí ela vai para a casa dessa mulher. Aí quando vai na escola, a escola escuta a história que ela está contando, e vê Deus na vida dela. Você tem uma bolsa de estudo, não vai pagar nada. Então ela estudou e morou 0,800. E quem aqui no Brasil roubou o dinheiro dela, se deu mal, porque ela foi ungida, ela foi honrada. Mas sabe, se ela tivesse surtado, se ela tivesse, meu Deus, eu vou, não, é possível correr a pé e chegar antes. Deus te trouxe você hoje aqui, eu quero hoje virar você de ponta cabeça, e quero que você diga assim, é possível. A esperança para você, tem jeito para você, você vai conseguir. Diga para quem está perto, diga assim, você vai conseguir. Diga isso, você vai conseguir. Você vai conseguir. Pastor, como é que consegue? Você só tem que mostrar para Deus o tamanho do teu esforço, o tamanho do teu desejo, o tamanho da tua vontade. Mostre isso para Deus. Diga isso para Deus. Qual é o tamanho da tua dedicação? Diga isso para Deus. Prove isso. Deixa Deus ver a tua dedicação. Deixa Deus ver. Eu termino contando para você a passagem que você conhece. É Jacó no Val do Jaboque. Ele está vendo que Esaú está vindo com 400 homens, e ele viu que agora não tem mais jeito. Ele montou planos, estratégias. Ele montou um plano, olha, divide em 3 grupos e tal. Ele sabe que vai ficar ruim para ele. E ele desce para o Jaboque para falar com Deus. Aí Deus vem naquela reunião de culto, de oração, de vigília, e desce também numa manifestação divina. E aquilo vai se estendendo, as horas vão passando, e de repente o varão diz assim, olha, me deixa, o dia está vindo, está nascendo, me largue. E ele diz assim, eu não te deixo, enquanto você não me abençoar. Eu quero nesta noite que você diga isso. Eu quero que você diga isso para Deus. Diga assim, Deus, eu não te deixo enquanto a minha história não mudar. Eu não te deixo.
Eu não te deixo, porque eu quero a minha bênção. Quem está hoje aqui pode dizer: Deus, eu quero a minha bênção. Diga: Deus, eu quero a minha bênção. Deus, eu quero a minha bênção. 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 Eu não te deixo. Eu não te deixo. Eu não te deixo. Por que parou? Por que desistiu? Por que desistiu? Se Ana tivesse desistido, para que ficar casada com Eucana? Não reconhece o valor dela? Diz para ela que é besteira ela querer ser mãe? Ele já tem uma mulher, Penina, que é fértil. O que ela pode fazer? Ela pode ir embora. Ela pode ir embora. Ela não precisa ser humilhada daquele jeito. Mas ela ficou. Ela correu. Ela acreditou. Ela esperou. A Bíblia não tem o único nome de filho de Penina. Nós não sabemos. Penina, uma Kombi cheia de filhos. Quem são eles? Ninguém sabe. Mas Ana gerou Samuel. Você está aqui hoje. A ordem de Deus é esta, assim diz o Senhor. Você consegue. Corre um pouco mais. Ore um pouco mais. Acredite um pouco mais. Você consegue. Deus vai te dar a vitória.